Olá, eu sou o Alan Henrique, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Eu fiz o Clique 59 e lá eu falei sobre a questão da loucura. A loucura e a genialidade, como a diferença que existe é apenas o resultado, porque a maioria das pessoas que são consideradas, as pessoas que são consideradas loucas ou gênios, pensam diferente da maioria das pessoas. Só que lá eu usei dois exemplos de filmes. Eu usei o exemplo do filme Uma Mente Brilhante e o filme Eu, Robô, onde mostra dois aspectos, onde há uma situação a pessoa estava certa em confiar no que todo mundo dizia para ele e não apenas o que ele estava vendo, e no outro, no Eu, Robô, ele estava certo em pensar diferente de todo mundo, porque ele estava vendo uma coisa onde todo mundo estava errado. Mas mais detalhes, veja lá o Clique 59, dá uma olhadinha lá. Aqui eu vou explicar o seguinte, porque nós temos um medo muito grande de nós pensarmos diferente dos outros, porque a gente tem medo de arriscar pensar diferente das outras pessoas. Simples, porque o medidor mais comum de sanidade, o medidor mais comum de realidade é o que todos pensam. Sabia disso? Então, para fugir com medo da loucura, com medo de ficar doido, a gente prefere concordar com todo mundo do que fazer uma análise por conta própria e tentar achar outras âncoras para a realidade, outras âncoras para a nossa certeza do que a opinião majoritária, do que o senso comum ou status quo. Por quê? Quando nós pensamos diferente de todos, pode ter dois caminhos. Você pode estar certo, então você é um gênio. Você vê uma coisa e você está certo quando todo mundo está errado. Só que isso daqui é muito difícil de acontecer, isso aqui é raro. Eu não vou discordar da pessoa que fica com medo de achar que está errado e está louca quando discorda de todo mundo. Porque é muito fácil, você está errando. E isso eu já fiz também um clique sobre engenharia social, onde eu explico isso daqui, onde nós temos uma tendência natural a concordar com todo mundo e se apenas uma única pessoa falar a realidade, nós sentimos a chance é 5 vezes maior, 5 ou 7 vezes maior de nós realmente defendermos nosso ponto de vista contra a maioria das pessoas. Também dá uma conferida lá, eu não sei certinho qual que é o da engenharia social. Não tá aqui. Vai ser lá pelo Engenharia Social 88. Dá uma olhadinha lá, o clique 88. Então, só que tem um porém. Veja, vamos lá. Se você pensou todos aqui e você pensou diferente, você também pode estar errado, louco. Que isso daqui é o que acontece 90% das vezes. Só que e esses 10% aqui? Ó? É só uma estimativa para a gente ter um número, para a gente brincar de que aqui é muito difícil você pensar diferente de todo mundo. Acontece que, na verdade, a maioria das pessoas, quando pensam diferente de todos, na verdade elas estão certas. Porque cada das pessoas que faz parte desse todos aqui, ela é um indivíduo. E a experiência real e concreta que cada pessoa consegue viver, que a pessoa consegue vivenciar, ela é independente. Ela é independente do que a maioria das pessoas pensam. Por quê? Nós vivemos com um outro patamar, que é a realidade. O nosso medo de discordar das pessoas, na verdade, não é de discordar das pessoas, é de estar discordando da realidade. Só que isso está tão intrínseco que a gente acha que realidade e o que todo mundo pensa é a mesma coisa, mas não é. Senão, isso aqui não seria possível. Pensar diferente de todos e ainda assim estar certo. Então vamos lá. Todo mundo tem medo disso daqui, ó. Pensar diferente de todos e estar errado. Mas nós abrimos mão disso daqui, ó. Se você pensar diferente da realidade, você está errado. Só que se você pensar, para você estar certo, você precisa pensar igual à realidade. Reparou aqui? Se você pensa diferente de todos, você pode estar tanto certo quanto errado. Se você pensa igual a todos, você pode estar tanto certo, tanto errado. Só que aqui com a realidade não tem dois caminhos. Não tem como você estar certo e errado se você pensa diferente e igual nessa análise combinatória aqui. Só tem como você estar certo se você pensar igual à realidade. É aqui que nós defendemos a verdade objetiva. Por que a verdade objetiva? A verdade objetiva quer dizer que independe do que o homem pensa, existe uma verdade. Nós estamos vivendo em um século, em uma época de relativismo, onde as pessoas acham que cada um tem a sua própria realidade.
Vamos dizer o seguinte, cada um tem na sua mente uma estrutura de mundo. Quando foi a última vez que essas pessoas que defendem que é a cabeça do ser humano, que põe a realidade, o mundo é caótico e é o ser humano que cria uma realidade, uma coisa cultural, quando foi a última vez que essa pessoa esqueceu de explicar para a cama que ela é a cama, esqueceu de definir para o teto que ele é o teto e ela acordou no teto e não na cama? Esqueci de fazer com que a gravidade funcione. Então, a gravidade é uma coisa que já mostra que a verdade é objetiva e ponto final. Porque mesmo que você diga que existem universos paralelos, você já acordou em outro? Sempre quando eu dormi, pelo menos na minha experiência, eu acordei no mesmo mundo. Acordei no mesmo quarto que eu fui dormir na noite anterior. Principalmente que isso é um sinal de quando você ficou adulto, né? Quando você dorme no sofá e acorda no sofá, quer dizer que você ficou adulto. Criança que consegue dormir no sofá e acordar na cama, mas nem elas conseguem acordar no teto. Nem elas, quando dormem no relento ou no acampamento, elas esquecem, esqueci de dar estrutura para a realidade e eu esqueci de me grudar na terra e vai embora boiando, flutuando porque esqueceu de falar para a gravidade como ela deve se comportar. A verdade é objetiva, a opinião ela é relativa. Então, a realidade, ela é cruel. Por que ela é cruel? Porque ela não deixa você estar certo se você estiver pensando diferente dela. Então, meu amigo, você tem medo de estar louco? Então fique com medo de pensar diferente da realidade. Não tenha medo de pensar diferente de todos se você estiver pensando igual à realidade. Tenha medo de pensar diferente de todos quando você também estiver pensando diferente da realidade. Isso aqui é um dos parâmetros para você saber se você está pensando de acordo com a realidade ou não. E quais são os outros? Muito complicado de explicar em apenas um clique, mas esse daqui é um deles. A verdade objetiva é: você não precisa dar a sua opinião e não importa a sua opinião, ela não muda. Como por exemplo, 3 coisas aqui. Não é nós que determinamos a gravidade, por isso que quando a gente dorme a gente acorda grudado na onde a gente deitou e não lá para cima. Segundo, você não criou, não gerou a si mesmo. Você foi gerado por outros seres humanos, no mínimo 2 e sempre homem e mulher. Sim, desculpa você. Eu penso assim, eu penso assado. Sim, me prova que você nasceu de 2 pessoas iguais ou que você nasceu de 2 pessoas que não são da espécie humana, certo? Não importa nem o pronome que você quer usar para você se sentir melhor. E uma terceira coisa: todos os homens morrem. Ponto final. Então, essas 3 aqui já são uma dica para você perceber. O que eu estou pensando, ele é semelhante a essas coisas? Está muito próximo dessas coisas ou está distante dessas coisas? Porque quanto mais próximo está dessas coisas, mais certeza. Você não criou a si mesmo, não é você que põe estrutura no mundo e todos os homens morrem. Então, quanto mais próximo está dessas certezas, mais fácil isso estar na realidade. Quanto mais longe, mais fácil disso estar errado. É uma dica mais simples, complicada de usar no dia a dia, mas com um tempo de meditação pode te ajudar bastante. Bem, esse foi o clique de hoje. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Até o clique de amanhã.